Olá, amigos e irmãos, vamos continuando aqui ao tópico 2 da palestra sobre missões e evangelismo. Então, no segundo tópico, vamos falar sobre tipos de missionário. Então, existem várias maneiras de se comunicar às pessoas palavras da vida. Ela se define de acordo com o dom que cada um recebe. A capacitação ele providencia, Deus vai providenciar, sim, a capacitação de cada um. É uma comunicação do céu com a pessoa. Então eu vou dar um exemplo aqui de como foi com Moisés. Moisés tinha uma missão muito difícil, né? E Deus veio falar com ele, dizendo essa missão que ele tinha que fazer, e ele justificou: não, mas eu sou pesado de língua, como que eu vou falar com o povo e tal, né? Um homem que ficou 40 anos só com ovelha. Mas Deus permitiu que ele tivesse um companheiro para ajudar, seu irmão, Arão. E também, ele disse que faria ele uma autoridade acima de Faraó. Ou seja, Moisés estava preocupado porque ele tinha fugido de lá, ele estava com, assim, inferior. Aí Deus falou: não, vou colocar você como superior a ele. E o seu irmão vai te ajudar nessa questão de ser pisado de língua. Então, Deus providenciou para ele um meio mais confortável dele se sentir seguro e realizar essa tarefa, né? Olha só que interessante como que Deus falou com ele. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou o que fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinareis o que has de falar. Êxodo 4, de 10 a 12. Veja que fantástico a operação de Deus ali com Moisés. Moisés realmente tinha uma debilidade, vamos dizer. Alguns falam que era gago, a gente não sabe ao certo. Mas ele tinha ali um probleminha para falar. E Deus capacitou ele. Porque ele falou: quem que fez a boca? Não fui eu? Se eu quiser que você fale, você vai falar. E aí Moisés pegou confiança e foi. E por fim, ele foi um grande missionário. Ele cumpriu a missão que Deus determinou para ele, assim, né, por mais difícil que fosse. E ele conseguiu levar o povo em liberdade. Mas sem o incentivo de Deus, ele continuaria tímido e pesado de língua. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34, 10. Agora, mais um exemplo. Vocês vão ver, eu vou dar 3 exemplos. Esse segundo exemplo, muito fantástico também. O primeiro de Moisés é a pessoa que foi com os pés, né? Agora a rainha Esther, olha o que ela fez. Quando ela intercedeu pelo povo judeu, para livrá-los do decreto de morte que havia sido promulgado, ela cumpriu uma missão. Ela jejuou e orou. Ela não conduziu o povo como Moisés, não foi para o deserto, com o cajado na mão, nada disso. Mas com palavras ela conseguiu. Ela convenceu o rei, o seu marido, que tinha autoridade, e ela convenceu pela submissão. Olha que interessante, cumprindo o papel dela. Ela não extrapolou o papel dela. Ela não se queixou de sua esfera limitada de ação, mas ela usou as ferramentas que ela tinha ali em mãos para usar. E olha só, está escrito: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Esther 4,16. Então, pelo jejum e pela oração, ela conseguiu a simpatia do rei. E conseguiu que ele mudasse o decreto. Através das palavras, Esther conseguiu um objetivo muito maior do que ações. Através da união com o poder de Deus, ela conseguiu transformar o destino de toda uma nação. Agora o terceiro exemplo, Paulo, o apóstolo, ele foi um grande missionário, mas ele não teria conseguido sobreviver e nem levar o evangelho adiante viajando por mais de 16 mil quilômetros. Pense, 16 mil quilômetros.
Só a costa brasileira tem uns 8.000, né? Ele viajou o dobro disso aí, a pé e de barco, né? Se não fosse a ajuda financeira que ele recebia, como que ele iria se sustentar e viajar por esse caminho tão longo? Então quem ajudava ele eram os convertidos, pessoas que se beneficiavam da sua pregação, da sua visita. E era muito abençoada essa visita de Paulo, as pessoas ficavam muito gratas, porque a transformação de vida, a liberdade em Cristo era fenomenal, era algo que eles nunca imaginariam que poderiam ter. Viviam na escuridão do paganismo, cheio de perguntas sem respostas. De repente Paulo vem e traz ali aquela resposta para a alma da pessoa. Então ela, com gratidão, ela ajudava desinteressadamente para que aquela palavra beneficiasse outros também. Então está escrito, quanto à coleta para o povo de Deus, façam com ordem, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia e, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens, que vocês aprovarem, e mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, as pessoas ali daquela igreja nomeavam alguém, né, que poderia ser um obreiro, um evangelista, e era enviado aquela pessoa com a recomendação, né, de Paulo e com os donativos que eram para esse fim. Isso está escrito em 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Outra também, similar, diz: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo do que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então, Paulo, apesar de receber essas contribuições, a gente sabe que ele era um homem muito trabalhador e ele não ficava assim dependente dessas doações, mas quando precisava trabalhar, ele trabalhava. Mas nesse caso aí, os irmãos de outra localidade enviaram contribuições para que ele pudesse fazer essa missão. Isso está em 2 Coríntios 11. Então Paulo, ele fazia o trabalho da seguinte maneira, muito eficiente. Ele chegava numa cidade, pregava numa praça, às vezes acontecia uma confusão, né? Pessoas que iam contra e tal, mas quem ouvia naquele momento, ele ia nas casas, visitava aquelas pessoas e continuava o trabalho ali de casa em casa. Os convertidos sabiam que Paulo era um viajante, que tinha que ir para adiante, e eles mesmos ajudavam Paulo a seguir a viagem em missão. Então, a conclusão do tópico 2. Como vimos nos exemplos da Bíblia, esses três, né, que eu falei para vocês, Moisés, Esther e Paulo, cada um ali cumpriu um propósito muito interessante. Com o que a pessoa recebeu de Deus, ela usou para contribuir para a missão. E os que têm capacidade de ir com os pés, que é o exemplo ali de Moisés, eles vão pregar. Os que podem ir que não podem ir com os pés, mas têm recursos financeiros, ajudam esses que estão indo com os pés. Porque as pessoas muitas vezes ela abandona, né, toda a vida dela, a profissão e tudo mais. Então, e os que não têm condição nem de uma coisa nem outra, mas têm fé, oração, para que Deus possa proteger aqueles que estão indo levar essa mensagem, para que tudo vá bem. Muitas vezes somos libertos de cilada de Satanás por causa da oração dos irmãos. Isso é muito importante. Então, muitos irmãos que jejuam e oram fazem um grande trabalho de missão. Então são todos esses missionários e cada um na sua esfera com o dom que Deus deu. Lembrando também que Deus pode capacitar qualquer um a mudar de uma parte para outra, né? Às vezes a pessoa diz, não tenho capacidade, mas Deus quer que ela faça aquilo ali, né? Fala, não, você vai sim, assim como Moisés, né? Deus capacita e Ele transforma quem Ele quiser. Então, as missões a gente faz assim, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. São esses os três tipos de missionário. Vamos ver aqui umas palavras de inspiração, confirmando tudo isso que a gente viu até agora. Isso está escrito no livro Parábolas de Jesus.
Toda alma tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros da sua graça. As insondáveis riquezas de Cristo, nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada que o mundo mais necessite do que na manifestação do amor do Salvador, mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. Parábolas de Jesus, página 419. Então esse foi o tópico número 2. E até o próximo.